vídeo de hoje do canal é hoje São Paulo e Atlético Mineiro com bomba de Gustavo e ultra bomba de Marinax. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Agora é a hora do vídeo, Canela. Agora Calma. que nós estamos abalados, né? O Pega vídeo... a comidinha de cachorro pra ela aí que você pegou. Não, o vídeo é abalado. O vídeo nós estamos... Pois é. O vídeo é um problema. A gente estamos aqui mais uma vez, senhoras e senhores, estamos ao vivo, não, estamos de volta. E aí para falar sobre São Paulo e Galo, mas não só São Paulo e Galo, porque a coisa pegou de vez no elenco do São Paulo. Por quê? Luiz Gustavo foi diagnosticado com embolia, que é uma espécie de água, ar, alguma coisa no pulmão. Trombo, né? Trombo no pulmão. E o cara tá internado, só isso. E tá aí, não tem sem previsão de volta, sem previsão até se vai voltar a jogar futebol, não se sabe. Tá em observação nesse momento. Mais uma baixa para o São Paulo. Rapaz, não tem Pablo. O cara que estava sendo apostado para ser o substituto Hugo se machucou na final da Copinha, não tá. O Luiz Gustavo volta da contusão de quebrou o dedinho no pé e agora tem uma embolia. O São Paulo tá esfacelado, Arnaldo. Tá esfacelado. Vou até ler o boletim do São Paulo. Após se queixar de dores na região torácica, na chegada ao CT, o volante Luiz Gustavo foi avaliado pelo departamento médico do clube e imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem que verificaram a existência de um tromboembolismo pulmonar. O atleta encontra-se internado para observação e tratamento e permanecerá assim pelos próximos dias até novas avaliações. Desejamos uma pronta recuperação para o nosso camisa 16. Né? Essa foi a bomba do sábado. Rapaz. De fato, é um problema grave. Se não for diagnosticado rápido, vai levar até a morte, né? É uma coisa... É grave mesmo. A primeira coisa é a saúde do jogador, ver como ele pode se recuperar. Não existe uma previsão para esse tipo de situação. Tem que ver a situação até da idade dele, o que ele deseja, que tipo de tratamento. O São Paulo já teve um caso na história deste tipo, o Rodrigo, o zagueiro, né? Quem não se lembra. E ele chegou a jogar algumas partidas. A gente não sabe se o Gustavo está sentindo alguma coisa em Córdoba, por exemplo, algum desconforto torácico. Ele jogou, aliás, jogou bem. E é isso como você falou, Tironi, a temporada... Ela começa... O Hugo, para quem não lembra, jogou a primeira partida da temporada como titular do São Paulo no Paulista contra o Botafogo de Ribeirão. Aí no jogo seguinte, 3 dias depois, ele jogou a final da Copinha e rompeu o ligamento cruzado. Ele seria utilizado pelo Zubeldia, não exatamente o primeiro volante, mas seria o segundo. O Pablo arrebentou os ligamentos do tornozelo lá contra o São Bernardo. Então, esses todos, além agora do Luiz Gustavo, não tem previsão de retorno. Todos mais ou menos no mesmo setor, né? Onde o São Paulo não teve $1 milhão para contratar o Thiago Mendes no final da janela, que era um objetivo, e agora o São Paulo vai ficar, com certeza, esses 2 meses até a parada para o Mundial de Clubes. Nas minhas contas, é isso mesmo? Foram agora 11 partidas do Brasileiro, 5 da Libertadores e 2 da Copa do Brasil, 18 partidas sem esses jogadores, né? Sem esses volantes, né? Então é uma grande... armadilha aí para o time nessa sucessão de partidas numa posição tão crucial. Lembra muito o ano passado, quando o São Paulo perdeu o Pablo e pouco tempo depois perdeu o Alisson, né? Já com o Zubeldia no comando. Não, o time não evolui, o time não sei o quê. Eu acho que para mim, nesse momento agora, já não fazia muito sentido. Agora, então, eu acho que faz menos ainda você jogar nas costas do treinador um negócio desse. E outro detalhe, né, Arnaldo? Essa contusão do Gustavo é uma coisa completamente rara, né? Não é porque o cara treinou menos ou treinou mais, ou porque foi mais esgotado, não. A do Pablo Maia é a mesma coisa, o cara rompeu o ligamento. A do Hugo a mesma coisa. Pode discutir a do Oscar? O Oscar quis jogar. Foram para o sacrifício. E aquela história, né? O São Paulo foi lá e cumpriu um objetivo, ganhou do Tajeres. Imagina se o São Paulo perde e perde o Luiz Gustavo. A situação que estaria o São Paulo. Talvez o Beldia nem ser mais o treinador. Isso é uma das questões. Então, é só sobre isso que eu queria falar. Acho que é a hora, e imagino que você concorde com isso, Arnaldo, de uma trégua da torcida. A torcida tem que levar o São Paulo no gogó agora. É o que me parece. O que você acha? Eu já achava desde que começou o ano, né? Eu acho que é um ano... Qual que é a diferença da era Rogério Ceni? Não tem dinheiro, não tem jogador, né? Isso já estava... Não dá para contratar. Isso já estava meio colocado. Qualquer problema que existisse ia se tornar um problemão, e acho que essa talvez seja a principal diferença. É o ano mais difícil dessa gestão em termos de elenco e tudo mais, né? E acho que a situação, talvez na época do Rogério, eram sucessivas lesões musculares, o departamento médico não estava reformado, não tinha uma rapidez de retorno, né? Agora são problemas, aliás, por isso que eu citei a comparação com o ano passado, porque
O Pablo teve uma ruptura de músculo total num treino ano passado e o Alisson quebrou a perna, né? Não é tipo as lesões que estão acontecendo no Flamengo, né? De muscular, várias. A do Oscar, que é a polêmica da vez, e acho que vale até a gente discutir. Mas eu tenho total convicção que você tem razão. Acho que a palavra trégua é um bom termo. Eu acho que o torcedor do São Paulo tem que entender que o clube precisa dele. Aliás, precisa de todos, né? Precisa de todos os jogadores, os poucos que remanesceram, precisa da comissão técnica, precisa da direção, precisa de todo mundo remando junto, porque o ano ia ser duríssimo e está ficando com ares dramáticos por conta dessas lesões, né? O São Paulo ganhou o primeiro jogo na Libertadores nesse sacrifício do Oscar. Então, na Libertadores, o São Paulo largou bem, não largou bem no Brasileiro, mas está começando. Então, assim, eu vejo essa trégua, esse pacto necessário, sobretudo para esses 2 próximos meses, esses 18 jogos até a parada. Não que o São Paulo tenha grana para fazer alguma coisa na janela. Talvez tente uma última cartada pelo Thiago Mendes, agora ainda mais pela questão do Luiz Gustavo, mas não vai ter grana para remontar o time como o Corinthians fez no ano passado. Mas o que acontece até a próxima parada é se classificar ou não para o mata-mata da Libertadores e ficar numa zona confortável ao menos no Brasileiro, né? Então, isso. É muito importante esses 2 próximos meses e o São Paulo vai precisar muito do torcedor. Oficialmente, o canal Arnaldo Tironi defende uma trégua da torcida e remar para o mesmo lado, independentemente de quem é o treinador, de quem é o jogador, de quem é o presidente, de quem é não sei o que, é o São Paulo. A torcida do São Paulo precisa ela, de novo, carregar o time no colo diante dessa situação que o time está agora. Dito isso, Arnaldo, tem a questão do Oscar, né? Tem uma polêmica aí. Quis jogar, jogou no sacrifício e tal, né? Na verdade, acho que quem foi a Córdoba, né, teve mais elementos, né, para entender como é que foi definida a participação do Oscar ali, né, os repórteres que foram. E eu li os relatos deles, né, todos, e a questão foi o seguinte, né, o Oscar não jogou contra o Sport, aí, porque tinha um incômodo, né, aliás, curiosamente sentido no momento de trégua dos jogos, né, ele sentiu no jogo treino contra o São Bernardo. Não era uma lesão, mas que o tirou do jogo do Sport, que ele não se sentia confortável. Aí o time voltou a treinar na segunda. Ele treinou o tempo todo e se sentiu bem. Treinou na terça, se sentiu bem, passou por novos exames, passou pelo... Eles têm lá agora... Por isso eu falando a diferença do tempo do Rogério, sabe, Tironi? Agora existe pelo menos um aparato médico e clínico capaz de medir o risco do jogador. E isso, ele passou nesse medidor, digamos assim, e comissão técnica e jogador decidiram pela participação dele por 70 minutos. Era a previsão 70 minutos contra o Tadieres. E ele aguentou até os 65. Aos 65 ele sentiu. E aí foi fazer o exame na volta, acusou lesão. Foi na verdade, uma atitude arriscada, né, de todos, um sacrifício. E aí a previsão agora, como é uma lesão muscular comum, não é uma lesão de grau 3, aquelas rupturas, é uma lesão comum, uma contratura muscular, que leva cerca de 3 semanas de recuperação, cicatrização, né? Como qualquer uma delas, como essas do Flamengo, por exemplo, né? Agora, 3 semanas significam 6 jogos, né? Se tudo der certo, ele volta lá com o jogo com o Libertad na Libertadores, lá no Paraguai, que pode ser decisivo. E aí, como já não tem o Lucas, a situação fica, até esse jogo do Libertad, você jogar Brasileirão e Libertadores, esse jogo do Aliança, sem seus 2 principais jogadores, coisa que já aconteceu com o Sport e foi muito difícil para o São Paulo, né? O São Paulo não conseguiu jogar. Sim. Então essa é a situação para os próximos jogos a partir do jogo do Atlético, né? Bom, Arnaldo, tudo isso, qual deve ser o time amanhã, hein, contra o Galo, nesse domingo? Só uma coisa, Tironi, antes, né? Muita gente, e a questão do Luiz Gustavo, São Paulo vai fazer o quê? Vai contratar volante? Então, a janela está fechada, São Paulo tenta contratar o Thiago Mendes para o meio do ano, na engenharia financeira, no buraco que a folha de pagamento do Eric abriu, proposta para Thiago Mendes ganhar pouquinho no primeiro ano e não sei quanto no segundo ano, mas isso é tudo para junho. Agora tem o que o São Paulo vai fazer. O Alisson, assim como foi na temporada passada, ele vai passar a ser primeiro volante, certo? Aconteceu a mesma coisa na temporada passada. E ele tem ali como companheiro de posição agora só o Negrutti, né? E o Luan? O Luan tá quase 100 quilos, ele estava sem treinar com os outros, começou a treinar com a galera, agora não vai...
e também, sim, não existe qualquer prognóstico dele estar à disposição, embora ele esteja agora treinando com os demais. O Lisiero, idem, esse não tem planos, né? Ele foi até utilizado numa emergência ano passado para volante, certo? Sim. Mas ele não quer renovar o contrato acaba em julho, e também não seria uma opção. Então, Alisson e Negrutti, e aí o São Paulo, falando em pacto, eu proponho um pacto ao Bobadilha. Pois é, cara, o São Paulo precisa dele. Vai precisar jogar, vai precisar reagir. O ano passado, né? O ano passado, quando antes do Luiz Gustavo se firmar, jogaram por um bom tempo, e antes do Alisson quebrar a perna, jogaram por um bom tempo Alisson e Bobadilha, né? Então, que pode ser, aliás, uma dupla no Mineirão, pode ser a dupla contra o Alianza, né? Então, é só nessa posição fica agora mais restrito. E aí, cada vez mais, por exclusão, botei a camisa de novo, né? 3 zagueiros. O 3 zagueiros é vida, porque sem volante, cara. E vem dando certo, né? O esquema com 3 zagueiros. Com o Galo, fora de casa, eu imagino com certeza a manutenção dos 3 zagueiros, né? Para enfrentar o Atlético, do Hulk e Rony. Hulk e Rony é a dupla meio forte, né? Fisicamente falando. Então, o São Paulo deve com a linha de 3. Aí é curioso, né? Porque a informação que eu tinha é que o Luiz Gustavo, antes de sentir o negócio no tórax que o levou para o hospital, eles seriam dos poupados em Minas. Sim. Ele e o Caleri, né? Por conta da idade, dos desgastes na Argentina e tal, não sei o que lá. Porque assim, põe o time reserva, não leva ninguém, não tem jogador para fazer não isso. Não dá mais, não tem exato, não tem número. Não tem jogador, o São Paulo não tem jogador. Então tá indo todo mundo. E acho que, como o jogo foi quarta contra o Tadieres, o jogo é domingo contra o Galo e contra o Alianza só na quinta, eu acho que vários jogadores que estiveram na Argentina vão jogar no Mineirão. Até porque o São Paulo começou mal, né? E também tem uma questão, a gente está falando dessas situações, a situação específica do Oscar e essa sui generis do Luiz Gustavo, tem que lembrar o seguinte, né? O time ficou praticamente 3 semanas sem jogar, né? Então, assim, os jogadores, o Oscar, foi o problema que ele sentiu no jogo treino. Não tem ninguém sentindo. Sim. O resto, né? Eu acho que tem que ter uma dosagem, mas agora ainda não tem desgaste dos demais, né? Então, eu acho que, e como o jogo do Aliança é só quinta, eu acho que vão vários titulares pro jogo. O Caleri não vai começar o André. Devem ser 3 zagueiros, e aí eu acho que o Zubeldia vai escolher os alas, se ele mantém. É curioso, né? Para jogar fora de casa, eu manteria Cedric e Enzo. Eu ia falar isso para você, eu ia falar exatamente isso. Eu manteria, né? Precisa ver quem será, e acho que ainda mais que foi imediata essa situação do Luiz Gustavo, acho que nesse jogo ainda não joga o Negrutti, acho que o Alisson vai jogar com Bobadilha ou Marcos Antônio, né? 3 zagueiros, Alisson, Bobadilha ou Marcos Antônio. André na frente, e aí a questão é o complemento, faltam as 2 posições. Aí você tem o Luciano. Ferreirão. Então, o Luciano só jogou 20 minutos na Argentina. Pode jogar, exato. Acho que o Luciano vai jogar com o André, e aí, ou Ferreirinha, ou Ferreirão, ou Matheus, ou, né? Para completar o time, né? E um Alves no lugar do Marcos Antônio, é possível, você acha? Não, aí não. Como segundo volante? Aí não. Como terceiro homem do meio campo. É Alisson, Bobadilha e Alves. Alisson, Bobadilha e Alves, Luciano e André. Isso. Poderia ser, também poderia ser, né? Agora, assim, aquilo. Aí, de novo, é um pouco o que a gente viu contra o Talheres. Você, com essa formação, sem um escape como o Ferreirinha e com laterais mais defensivos, fica mais complicado, né? Sim. Esse contra-ataque, né? Mas poderia ser. Só para tentar encaixar o Alves. Alisson, Bobadilha, Alves, Ferreirinha e André, tirando o Luciano, de novo. Eu acho que o Luciano, acho que besteira ele tirá-lo. Eu também acho que ele vai jogar. Deve jogar. Ele jogou pouco, né? Lá, né? Tá, né? Eu acabei de falar sobre a trégua, só para ficar pensando que entendeu? Se perde sem usar. Cara, sinceramente, a hora não é hora, né? Mas... Sinceramente, assim, que tá. Esse aproveitamento, não são caras da base, eu vou me recusar. Não são mais reservas do São Paulo. Exato. Assim como o Ferreirinha e o André Silva. Eles vão jogar. Se o São Paulo for jogar contra o Alianza sem 3 zagueiros, um deles vai jogar, imagino, de início até. E vai começar a acontecer assim, vai ter o desgaste dos titulares, vai ter rodízio, eles vão começar a jogar, inclusive, como titulares. Não precisa ter pressa agora, porque vai acontecer naturalmente. Acho que
A questão é essa, né? Bom, o Galo perdeu na estreia, né? Surpreendentemente, até achava que o Galo ia começar muito bem. No meio da semana empatou também lá com o Cienciano. Não é que tá cansado, mas fez um meio de semana chato, né? Foi até Cusco, não sei o quê. Não vai jogar em casa, vai jogar no Mineirão, né? Não, Isso. portanto, não é o sintético, que não é o que pode ser bom para o São Paulo, melhor, vamos dizer. Vem Uhum. como o Galo, hein? O Galo, no jogo da Libertadores, o Cuca não escalou o Arana, né? Lá em Cusco. O Arana vai voltar. De resto, deve ser. O Cuca tem utilizado um time ofensivo, né? E acho que vai continuar com isso. Vai jogar o Scarpa, joga o trio de ataque dele é Rony, Hulk e Coelho, aquele mesmo jogador que foi do Atlético Paranaense, do Bragantino, é muito forte, né? Então, aliás, esse trio de ataque, o que tem é a questão física, né? Rony, Hulk e Coelho. O Scarpa com o Cuca tá jogando de meia, né? Não no lado do campo. Então, o Atlético vem como o jogo de Cusco foi na terça, né? Lá atrás, teve tempo de recuperar e tal, e é um jogo que o Atlético precisa ganhar, né? Entrou perdendo no campeonato. Vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo. São Paulo, aliás, com o Galo, sobretudo em Minas, é uma coisa. O São Paulo nunca ganhou do Atlético na era Hulk, nem Isso. em Minas Nem e nem em São Paulo. Nunca ganhou um jogo. Pedra no sapato absurda do São Paulo Galo. E a arbitragem para vocês, para informar algumas coisas nesta prévia aí, portanto, de São Paulo e Atlético Mineiro, amanhã, 4 horas da tarde, aqui no Mineirão. São Paulo Futebol Clube faz o seu jogo 2, né, do Campeonato Brasileiro de 2025. E, cara, tem informação triste, tem informação complicada para passar para vocês de mais um desfalque, e esse não é lesão, esse é um problema de saúde, né? Um problema grave, problema sério do Luiz Gustavo propriamente, então, que tem um tromboembolismo no seu pulmão pulmonar e ficará internado nos próximos dias, né? Esta live para vocês aqui para a gente informar, dentre outras coisas, a situação que envolve Luiz Gustavo no São Paulo, portanto, né? Ele teve dores na região torácica hoje, né, no seu treinamento, na parte da manhã, foi avaliado pelo DM do clube e encaminhado para o Albert Einstein em São Paulo. Lá ele fez exames, ele viu esse tromboembolismo em seu pulmão, então, que é bastante complicado, é bastante sério também, né? Tem até familiares que já tiveram embolia pulmonar e é uma questão grave. Obviamente não fazem atividade de alto nível, né, o que deixa tudo ainda mais complicado. Ele está sendo observado, aí então, né, tem esse seu tratamento e assim será pelos próximos dias. Quero lembrar, até aqui quando a gente fala sobre essa situação, o zagueiro Rodrigo, né, que teve uma situação parecida no Internacional em 2009, salvo engano, e no São Paulo também, e ele, à época, ficou fora 3 meses na primeira e 6 meses na segunda vez, né, o zagueiro Rodrigo que teve um embolismo pulmonar, embolia pulmonar. Hoje de manhã, né, foi isso, inclusive, aí eu já ia falar do Marinacks hoje, aproveito para contar para vocês, o Marinacks que está sendo processado por envolvimento com organizações criminosas. Zanqueto, o que isso significa? Cara, não estou dando peso nenhum, estou dando a notícia para vocês, porque o cara está ligado ao São Paulo. Então, a gente tem sempre que ficar ligado quando envolve notícias do São Paulo. O Marinacks que já tem aí uma história por trás aí, boatos de que testemunhas antigas de processos dele antigo morreram, foram mortos. Tem toda uma lenda aí por trás das coisas. Eu, particularmente, não tenho como opinar sobre isso, são só especulações, são aqueles boatos de internet, são aquelas coisas que rolam em pesquisas básicas que a gente faz aqui. Agora, essa não. Essa eu vi aqui, foi dado na CNN Portugal, fizeram uma matéria mostrando o pessoal na Grécia, mostrando o pessoal em todos os lugares, inclusive a repercussão que teve na Inglaterra e aqui, e que está tendo na Grécia. A gente começar falando de São Paulo Atlético Mineiro, teve essa notícia aí do Marinax, parece que tá envolvido em coisa errada. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento desse negócio aí agora, né? São Paulo que vai apresentar um balanço próximo aí de R$1 bilhão em dívidas. Júlio Casais, grande responsável por isso, não tem mais como ficar correndo com o Pinhaca e companhia. E agora eles que corram atrás para resolver a situação do São Paulo. São Paulo que também tá numa zica desde o ano passado com relação à lesão, que não é brincadeira não, hein? O Gustavo agora com uma embolia pulmonar, sem previsão de volta. Meu Deus! Agora o São Paulo literalmente tá sem primeiro volante, cara. E como é que vai fazer? Né? Como vai fazer agora? Não tem previsão. O Oscar parece que agora só daqui a 3 semanas. O Lucas não sei quantas semanas. São Paulo muito desfocado pro jogo hoje contra o Atlético Mineiro. E não só, né? Você tem Libertadores e tal. Então, assim, é muito problema pros Blue de resolver.
E o elenco curto agora, né? Vai ter que usar a garotada. Ou voltar com o Bobadilla que tá sumido, né? Procura esse Bobadilla. Então, vai ser um jogo muito difícil. O São Paulo não vence desde que o Hulk chegou no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é incrível. O São Paulo tem muitas dificuldades. No Mineirão não vence desde 91, se eu não me engano. Então, assim, são todos os fatores contra, né? Você vai no GE, vai lá ver. Palpitômetro deles é 7-1 para o Atlético Mineiro, né? 1 é empate, né? Nem vitória de São Paulo. 7 votos para a vitória do Atlético. Ontem também mostrei um palpitômetro aí que o pessoal, todo mundo votou vitória do Atlético. Então, vai ser muito difícil o jogo hoje. E por tudo, né? Pelo histórico, pelas lesões e também você está intercalando um jogo de Libertadores, né? E aí você está sem ter os seus dois principais meias. Você vai ter que abrir espaço. Cara, são dificuldades aí que, bom, não era esperado, né? Você torcia para que os jogadores, se não se machucassem pouco, mas não todo mundo ao mesmo tempo, né? São 3 jogadores de meio de campo. 4, se você contar com o Pablo Maia. Não é muita, a quantidade é muito grande, né? Então o Zubeldia vai ter que dar o jeito dele. O São Paulo vai ter que jogar na raça e na vontade. E é isso, né? Vai ser uma temporada bem difícil para o torcedor do São Paulo. Se continuar acontecendo essas bizarrices aí, tem que ver se não tem um sapo lá no Morumbi, no CT da Barra Funda, alguma coisa assim. Porque é muito azar em tão pouco tempo, né? Então, e a gente sabe que é importante o São Paulo chegar no mais rápido possível aos 45 pontos. Pra você, com o elenco curto que tem, poder focar nas competições de mata-mata, que é onde o São Paulo tem mais chance, né? Então é isso. O vídeo é mais pra falar. Não é nem pra escalar muito São Paulo. A gente pode até escalar com o Rafael, Arboleda, Alan Franco. E aí você fica nas dúvidas da lateral. Esse aqui vai de Igor Vinícius, esse aqui vai de Cedric, esse aqui vai de Whindersson, esse aqui vai de Enzo Dias, que deve acabar poupando, pessoal. No meio vai ter que ser Alisson, mais um. Esse mais um é quem? É Bobadilla, é Marcos Antônio, é Negruti, ou vai com 3 volantes como ele foi contra o Sport, que aí talvez seja mais lógico, o Atlético Mineiro é um time mais forte. E aí na frente, Luciano e mais quem? André Silva, Caleri, Ian Francisco, Alves. Então assim, Lucas Ferreira, o Zubeldia vai ter que usar o banco. E aí usando o pouco banco que tem, vai ficar com menos banco ainda durante o jogo. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito, tem que poupar alguns jogadores pro jogo para Libertadores, ainda mais agora que você tem 4 a menos, né? E o Pablo Maia só no segundo semestre. O Gustavo não se sabe. O Oscar daqui a 3 semanas. O Lucas daqui a o que parece 2 semanas. Então assim, vai ter que ser criativo no Zubeldia. E respeito se for jogar pelo empate, cara. Desculpa. O importante é pontuar no momento em que o São Paulo tem problemas sérios aí de contusões e lesões no seu elenco. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!